Mas, Jéssica, o que fazer então? Como sair deste ciclo vicioso de gastar muito mais do que eu poderia em alimentação? Bom, primeira coisa é rotina, né? Eu mesma, até hoje, nós comemos com marmita. E isso a gente faz a vida inteira. A vida inteira. Bom, vou pegar o meu exemplo mesmo e voltar quando nós viemos para Florianópolis. 2016. Quem já me acompanha já sabe. 2016, R$ 20 fazia diferença. E eu sempre fui uma pessoa doceira, né? Aqui a emocionalidade negativa, eu tenho um traço de personalidade que é o neuroticismo. Então eu tenho uma prevalência de pensamentos negativos que eu preciso estar sempre me policiando, me cuidando. Talvez seja por isso, não sei, estou conjecturando que eu gosto tanto de açúcar. Como o estudo que eu disse, né, o segundo estudo que eu estava mencionando, que as pessoas que têm afeto negativo buscam mais açúcar, afeto positivo busca mais frutas. Então, vai que tem a razão. Eu gosto de açúcar porque eu tenho neuroticismo. Não sei. Estou conjecturando, mas pode ser uma boa pergunta de pesquisa. Aí o que acontecia? Eu sempre gostei de açúcar e nós estávamos naquela condição que R$ 20 fazia diferença. O que eu comprava para comer açúcar? Goiabada. Tem um monte de gente que volta e meia brinca aqui comigo. Ah, eu acho incrível tu falar da goiabada, porque a goiabada durava um mês inteiro. 1 quilo de goiabada. Custava na época, sei lá, R$ 9, R$ 10 no máximo. E era o açúcar que a gente tinha pra comer, porque não podia comprar leite, não podia comprar leite condensado, não podia comprar chocolate, não podia comprar bolo, eu adoro bolo também, né? Mas bolo, tu vai bolo recheado, também não é barato. Então, minha goiabada. Então, a primeira coisa, né? Analisa teu contexto de vida e vê. Daqui a pouco tu pode economizar muito mais do que tu está economizando em comida, trocando as coisas. E não olhando do ponto de vista, meu Deus, eu vou morrer. Não, tu não vai morrer, eu não morri, ninguém vai morrer. Tá? Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer porque deu uma restringida em gastos. Isso, na verdade, vai fazer sobreviver e construir uma qualidade de vida maior, que é a que eu tenho hoje. Então, lá naquela época, eu fazia isso. Ah, mas eu tenho que ter a liberdade de, no mínimo, comer alguma coisa diferente. Faz em casa. Nós fazíamos até sushi em casa. A gente queria comer rapadura? Fazia rapadura em casa. Desde aquela rapadura de doce de leite, pé de moleque, fazíamos em casa. Ah, eu quero comer uma bolacha, daquelas bolachas de feira, bolacha de leite condensado, com amido, que eu adoro também. Não compro hoje em dia pra não ficar comendo, né? Nudge, arquitetura de escolha. Se você não quer comer, não tem em casa. Mas tô dando um exemplo em termos de estruturação de rotina de alimentação para economizar, não para cuidar de saúde. Na época, aquela época, nós queríamos uma coisa diferente. O que a gente fazia? Fazia, inclusive, a bolacha de leite condensado com amido. Era maravilhosa que eu fazia em casa. Hoje em dia eu faço, não trabalho, não nada. Mas naquela época era o que dava, então a gente fazia em casa. Até sushi a gente fez em casa. Assim, nada impede de tu, inclusive, aproveitar esses momentos para fazer uma união com a tua família. Eu e o Gui, a gente ia junto pra cozinha e nós nos divertíamos na cozinha. Fazendo rapadura, fazendo bolacha, fazendo sushi. Às vezes a gente fazia um almoço diferente, montava. Ai, desculpa, bati no microfone. Montava pratos assim bonitos. Assim, tu tem que olhar pra tua realidade e olhar isso como, bom, é o que eu tenho e eu vou fazer do que eu tenho o melhor possível. E construir aquela rotina que seja legal pra ti, mas não que te afete. No sentido de, ah, vou no mercado e gasto porque é com comida. Aí tu tá te afetando. Aí tu vai gerar toda a cadeia de afeto negativo, porque tu vai ter problema financeiro. Aí tu não vai ter mais discernimento, aí vai junta com o episódio da semana passada, tu já sabe o perrengue que tu vai passar. Então, esse é um primeiro ponto, né? É adequar-se. Passando disso, por exemplo, alimentação no dia a dia. Marmita. Não coma fora. Não dependa de cozinhar todos os dias, se você depende que você tem que cozinhar. Senão você vai comer errado e vai gastar mais do que deveria. Marmita prontinha. Deixe comida pronta, te organiza para fim de semana ir no supermercado. Eu faço isso até hoje. Sábado a gente vai na feira, compra tudo que tem na feira, aí a gente traz para casa. Aí hoje em dia eu tenho quem faça as marmitas para mim, mas quando nós não tínhamos, nós no final de semana mesmo já tirava ali um turno para fazer.
E aí a gente montava tudo, estruturava tudo, semana com comida, no outro final de semana fazia a mesma coisa. Ai, Jéssica, mas final de semana eu quero descansar. Gente, pelo amor de Deus, assim, ó. Como diz o ditado, a vida não tá ganha. Então, assim, e mesmo que estivesse, eu poderia hoje não ter comida sendo feita em casa, que eu tenho que ir na feira sábado e tal, e comer sempre no restaurante. Mas entende que quanto mais tu quiser aumentar o teu padrão de vida sem ter também um foco numa construção de longo prazo, uma qualidade excepcional de vida lá no longo prazo, tu nunca vai ter essa qualidade de vida. Então, a gente tem que aprender a abrir mão de algumas coisas. E não vai te cair um pedaço cozinhar no final de semana. Num turno, não vai te cair um pedaço. Então, organiza a tua semana de modo a deixar tudo estruturado. E isso é o principal. Ter rotina alimentar e ter a comida pronta, a marmita pronta, a comida da noite pronta para te não sair pegando iFood. Tem que ter essa logística alimentar pronta. Se não tiver, a tua primeira solução vai ser o iFood e tu vai gastar mais do que tu deveria. Então essa logística precisa estar ajustada. Saindo da logística, teve um estudo muito interessante que ele mediu, e ele estava muito na perspectiva também de ver a qualidade de comida que estavam pegando, mas ele deu um orçamento para diversas pessoas e ele testou o que fazia com que as pessoas tivessem uma compra mais ok em relação ali, né, à estrutura. E aí eles testaram 4 coisas. Uma é sem fazer nenhuma intervenção, que era o grupo de controle. O outro era dar 50% de desconto em frutas. O outro é dar um carrinho padrão. Então, assim, ó, teu carrinho tá pronto. Compra esse carrinho. E um terceiro combinava desconto com o carrinho. O carrinho é uma estratégia de nudge, né? De arquitetura de escolha. Nós temos uma, entre aspas, preguiça de pensar. Então, quando nos oferecem escolhas padrões, nós temos a aceitar aquela escolha padrão. Ah, já tá pronto aqui, me dá esse aí mesmo. E eu aceito aquela escolha. Então, isso é um nudge, né? Se eu colocar mais fruta naquele carrinho, vou beneficiar em termos de qualidade de alimentação. E aí, qual foi o grupo mais efetivo? O grupo mais efetivo na compra de frutas, por exemplo, foi aquele que combinou desconto com o carrinho padrão. Depois foi o carrinho padrão e, por último, foi o desconto. E uma coisa interessante, né? Seguir exatamente a escolha do carrinho padrão, 93% das pessoas seguiram exatamente a compra do carrinho padrão. E quando juntou carrinho padrão com desconto, 95% das pessoas aceitaram essa sugestão. O que isso mostra? Se você for no supermercado e se você ficar ala louca lá, comprando, sem ter uma lista de compras, sem ter um orçamento do quanto você pode gastar com comida e sem pensar sobre isso, você vai gastar mais, é óbvio. Agora, se tu meio que padronizar as tuas compras, tu vai comprar o que tá no padrão. E isso vai fazer que tu economize dinheiro. Nós temos bem padronizado, assim, as nossas compras. A verdura, o que nós vamos comprar, e a gente já sabe exatamente quanto a gente gasta por final de semana. Então, eu já consigo, dentro do meu orçamento, ter aquela estrutura e saber quanto que vai ser gasto. Porque já tá padronizado. Tudo aquilo que tá padronizado, o nosso cérebro adora. Tente padronizar as tuas compras, a tua rotina alimentar, porque isso vai fazer com que tu economize e também tu coma melhor. Porque no caso aqui eles provaram, né, que o padrão mais o desconto com a fruta fez com que este grupo fosse o que maior consumisse frutas. Então, para ver como realmente gera um impacto. Em resumo, faça a lista das compras. Tem uns outros estudos que eu discuti aqui no podcast em outros momentos, também mostrando que fazer lista padrão de compras e ter um orçamento pré-estabelecido para ir no mercado ajuda muito. Pessoas que vão para o supermercado sem ter quanto eu posso gastar, gastam muito mais do que aquelas pessoas que, no mínimo, têm um orçamento na cabeça. Eu posso gastar R$200, R$300, R$400, R$100. Se eu for para o supermercado já sabendo quanto eu posso gastar, isso já vai me ajudar muito.